Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de Dr. Stone, não dos episódios recentes do anime, não é review, na verdade vou falar de um tópico que está sendo bastante comentado, pelo menos eu vi recentemente uma matéria em um site especializado que eu acompanho, mais de 8.000, falando sobre isso, sobre pensamentos a esse respeito e outras pessoas concordando com este tópico, com esta argumentação que eu honestamente não concordo, que é: Dr. Stone é um anime que usa a ciência de forma pretensiosamente realista e se contradiz ao utilizar essa mesma ciência de forma equivocada. Ou seja, vários conceitos que aparecem na história são de elementos, componentes e conceitos físicos, químicos, biológicos existentes que a gente pode conferir aí de fato em livros, na nossa realidade, em testes, mas isso é subvertido em situações que não existem. Dois componentes misturados não resultam naquilo que o Senko fala. Isso para muitas pessoas seria um problema, porque, segundo essa linha narrativa, o anime viria com a proposta de ter então um protagonista cientista que vai defender esse lado racional, que vai defender que esta busca pelo saber é muito mais forte do que a força física, que o conceito, que o estudo, que a ciência pode construir qualquer coisa, e de repente ele utiliza ali situações, conceitos, termos que são ilógicos no contexto utilizado por Dr. Stone. Isso é um problema? Na minha visão, não. Como princípio, essa argumentação já parte de uma premissa equivocada. Dr. Stone nunca pretendeu claramente trazer ciência de forma realista. Ciência de forma completamente ali coerente com a realidade nossa, com coerência externa à obra. Não. Dr. Stone tem apenas o único compromisso de ter coerência interna com a própria obra, com o que ele mesmo cria. E em nenhum momento o Senko saiu da sua própria narrativa. Sim, ele utiliza nomes e termos que nós conhecemos aqui na realidade, que você que não é da área de ciência, como eu não sou, talvez lembre de aulas da sua escola, de química, situações básicas. Em alguns momentos você de fato poderá reproduzir alguns conceitos e criações do Senko ali na sua casa. Em outros não, porque será absolutamente impossível, não pelas suas capacidades ou recursos, mas porque não dá. Porque ele, como eu falei, vai utilizar um conceito, um elemento tal combinado com o outro na situação hipotética X e aquilo não daria o resultado que o Dr. Stone vai apresentar. Mas não é um problema. O anime utilizou uma escolha que, vamos dar um mérito aqui, é diferente do que a gente costuma ver nas histórias shounen, ou seja, feitas para o público mais jovem, que é o protagonista que ele é forte, ou melhor, que ele consegue sair bem de situações muito difíceis, que consegue se superar e ser admirável, sem nenhuma força física, nenhum poder sobrenatural, ele mal consegue subir um barranco sem ficar ali sem fôlego, ele não consegue carregar nada, ele é frágil. Em diversas histórias que a gente acompanha, inclusive hoje, com um público-alvo ali jovem, semelhante, portanto, a Dr. Stone, o protagonista ali, Senko, esse tipo de pessoa, de jovem, seria extremamente fraco, vulnerável, não conseguiria nada. Em Dr. Stone, muito pelo contrário, ele usa a ciência, ele usa o saber, a curiosidade, o que ele tem de conhecimento para ser maior que muitos outros. Por isso a gente tem esse embate muito grande entre o antagonista que surge porque ele valoriza muito a força, a luta, a capacidade física de sobreviver, muito mais do que a fragilidade, mesmo que cheia de saber científico, e, obviamente, o Senko, protagonista que desde criança valoriza estudar, porque a ciência te leva, segundo ele, a qualquer lugar. E aí que eu acho que a gente começa a entender o que esse anime propõe, se pretende apresentar. Ele quer, sim, aumentar talvez a sua curiosidade por outro tipo de história, fazer com que você se identifique com o protagonista, porque você pode ser um Senko da vida, você não conseguirá criar as mesmas coisas que ele, esse não é um programa educativo científico para você copiar as experiências em casa, não espere que isso vá acontecer, mas é um protagonista muito factível no sentido de que, em todo momento, a gente vê que a busca pelo conhecimento move a humanidade. Que quanto mais você pesquisa, uma simples pedra que para outros, como no último episódio, pode parecer nada, se você pesquisar, pode ser inclusive material fundamental para uma criação esplêndida, para algo incrível para a humanidade. Ou que simplesmente a vontade de você salvar, melhorar a saúde de alguém pode te tornar curioso o suficiente para criações importantíssimas para a saúde de toda uma humanidade. Ou após a transformação da sociedade pardais todos em pedra, a sociedade que renasce e cresce a partir dessa tragédia, como que ela começa a se reestruturar? É a partir da ciência? A ciência não existe.
Mas olha como a ciência vai nascendo, como eu disse, da curiosidade, da necessidade, da busca por conhecimento ou da busca por algo que melhore a sua vida. Como que a cada episódio a gente percebe que, na verdade, a combinação de ciência, busca pelo conhecimento e sim, em vários momentos ali, força, trabalho braçal e diversas outras qualidades são necessárias para que nós cresçamos, para que a humanidade evolua. Esse é o tipo de aprendizado que certamente o Senko vai trazer, enquanto outras pessoas vão vendo como a ciência é interessante, enquanto um anime todo cresce e vai conquistando um público médio ali, jovem, que vai curtir um cara que gosta de fazer combinações científicas, combinações químicas, olhar para uma pedra e achar aquilo genial, e ele se sente poderoso, ele é colocado numa posição de poder, mas ele nunca vai ter um poder como um Goku da vida, um poder que você nunca teria inclusive, mas ser como o Senko, você até pode ser. Você até pode pesquisar, é só querer conhecer. Isso é o que eu acho que Dr. Stone tenta trazer, acima de qualquer coisa. Utiliza um elemento que pode ser mesclado com fantasia, sim, e o que importa é que o Senko não traga um conceito, uma ideia, um raciocínio que ele quebre lá na frente. Isso é verossimilhança, isso é coerência interna que precisa ser mantida. Nunca quebrar as suas próprias regras, os seus próprios conceitos, as suas próprias limitações colocadas. E sim, em muitos momentos o Dr. Stone mostra desde o início que soluções mirabolantes surgirão, que não haverá muita lógica, muita explicação ali didática, porque mesmo não precisa. Eles não estão criando um manual, eles estão apenas usando um recurso diferente, um protagonista ali fora do usual, do que a gente espera nesse tipo de história para esse tipo de público, para criar uma dimensão ali entre conhecimento e força, e como isso se combina, como isso pode ser muito mais do que apenas uma disputa, e como a sociedade se reestrutura a partir disso tudo que aconteceu, além de manter o mistério de como a sociedade toda virou pedra. E por quê? Foi fantasia ou não? Foi simplesmente algo extremamente científico e puramente científico, como acredita o nosso protagonista. Ponto. Eu não acredito que Dr. Stone fuja da regra que criou em nenhum momento, porque em nenhum momento a minha expectativa era que este anime fosse extremamente lógico e fidedigno com o que a gente tem na realidade. Não. Da mesma forma que eu não esperava isso de filmes como De Volta para o Futuro, Star Wars ou Exterminador do Futuro, que seja, porque são filmes que bebem de conceitos científicos, sim, e que contradizem várias leis físicas que não é possível acontecer, não tem qualquer ali fundamentação teórica, e a gente aceita por quê? Porque é entretenimento. Porque o filme não se propôs a ser um estudo científico, e mesmo os filmes que se propõem, muitas vezes também fogem dessa lógica. Extrapolam, jogam a fantasia, por quê? Porque acima de tudo é entretenimento. Ele não precisa ficar que A mais B é igual a C ao quadrado, porque às vezes esse C ao quadrado aqui na nossa realidade será extremamente chato para a trama e para a narrativa. Em nenhum momento eu achei que Dr. Stone, apesar de ter uma fórmula na roupa do Senko, ia seguir estritamente o que a gente aprende nas aulas de física e química. Não! O erro é achar isso, porque a expectativa vem de você, do que você esperava. E não gostar do anime não é problema nenhum. Eu mesma não sou exatamente o público-alvo de Dr. Stone, não é um dos meus favoritos da temporada, mas eu acho que ele é fiel ao que se propõe e ele é muito coerente na sua narrativa assim, e eu acho que ele é eficiente no que se pretende fazer. Tudo bem. Se não me agrada 100%, ou se eu não vou achar ele o anime mais divertido e incrível da temporada, isso não muda que de forma alguma é coerente a gente afirmar que falta coerência interna nesse anime. Por enquanto, não. E o que eu acho que é interessante é perceber que, de fato, o Dr. Stone não pretende ser extremamente profundo, não pretende trazer vários conceitos. Na verdade, ele pretende talvez trazer a sua curiosidade, como eu disse, trazer uma identificação com um protagonista diferente, trazer situações e embates ali, conceitos da sociedade que são interessantes, sem trazer personagens estritamente muito bem elaborados. Sequer o antagonista, até esse momento, tem essas camadas todas. Não tem. É simples. É para diversão. E é só para isso até esse momento. Eficaz porque, aparentemente, apesar de não ser o maior sucesso mundialmente falando, por exemplo, na nossa Crunchyroll Brasil, parece que é um dos mais assistidos. Então, tudo bem.
está cumprindo o seu papel. Não é porque não agrada um público específico que ele está falhando em alguma coisa. E eu discordo especialmente que ele tenha falhado em ser coerente com a narrativa que ele mesmo criou. Ninguém precisa usar ciência na sua história e ser estritamente fiel ao que a gente tem na nossa realidade, nos nossos estudos. Ao invés de eles utilizarem conceitos e abstrações e nomes novos, eles escolheram trazer os nomes verdadeiros. Há, inclusive, pelo que dizem, consultas para fazer o mangá com cientistas de fato que conhecem do que estão falando, e a partir desses conhecimentos ali, vagos talvez, superficiais, se cria uma história com nomes conhecidos, quase easter eggs da realidade, e vai além, vai fantasiar. Vai surgir solução do nada. Eu falei isso na minha primeira impressão do anime. Pelo que eu vi no começo do mangá, pelo que eu vi no começo do anime, vai ter solução miraculosa, vai ter solução tirada do nada, e é isso que a gente tem que aceitar. O anime nunca escondeu isso. Desde o primeiro episódio era assim. Esperar que fosse diferente é quase ingenuidade. Por isso eu acho que esse tipo de crítica não é cabível, porque não é o que o anime veio a trazer. Qualquer outro tipo de crítica, porque a história se alongou demais no começo, teve quase uma introdução inteira para apresentar um novo núcleo que é interessante para uma nova fase que vai ser melhor. Beleza, isso é uma crítica. De fato, o começo ali foi um pouco alongado demais. A história pode desestimular grande parte do público ou parte do público até ela engatar de vez e ficar mais interessante. Ou, não gosto da carga de humor, o humor não me pega, os personagens não consigo me identificar, a persona do cientista não me agrada, é egocêntrica, o que grita também não aguento mais, o antagonista sem personalidade, também não consigo ter um vínculo, não gosto de assistir. Isso são outros fatores que também passam muito por experiência da própria pessoa que está assistindo, mas são argumentos pessoais que ninguém pode ali questionar. Agora, que a história não se apresenta com coerência na sua própria ciência que ela criou a partir de nomes que existem sim, aí eu não concordo, porque não é o que está acontecendo. São nomes reais, alguns conceitos bem aplicados sim, e outros extravasando, saindo para fora pela tangente da fantasia e indo até onde precisa para a história caminhar bem convenientemente conforme ali o autor quis. Isso tá claro. Você pode não gostar desse tipo de estratégia, inclusive, é totalmente livre para isso, mas não dá para dizer que faltou coerência, disso eu vou discordar mesmo, pelo menos até esse momento da história. Mas deixa aqui embaixo a sua opinião, o que você acha desses comentários todos, o que você tá achando de Dr. Stone, independente desse fator. Inclusive, deixe seu like se você curtiu o vídeo, como eu disse, se você achar que vale a pena, compartilhe ele por aí, se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos do canal. Tchau, tchau!